Abra sua Bíblia, querido. O profeta maior, um dos profetas maiores, livro do profeta Ezequiel, o capítulo 36. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26 ao versículo 27. Livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores do Velho Testamento, capítulo 36, o versículo 26 e o versículo 27. Ezequiel 36, versículo 26 e o versículo 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, em cuja presença nós estamos nesta noite, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Cada pessoa, Pai, que neste momento se junta a nós para adorar a Ti, para cultuar ao Senhor, seja alvo da Tua graça. Que o Senhor seja gracioso para conosco nesta noite, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, nos dê coração sábio para ouvirmos a Tua voz e obedecê-la. Fala conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos, que alegria ter vocês aqui nessa noite, para cultuarmos ao Senhor, aos irmãos que nos assistem de sua casa, juntos adorando ao Senhor nesta noite. Eu quero, nesta noite, amados, pensar com você sobre mudando o pensamento para mudar a vida. Mudando o pensamento para mudar a vida. Todo o nosso comportamento, ele é resultado do nosso pensar, da nossa forma de pensar, daquilo que nós internalizamos desde a nossa infância, desde lá do ventre da nossa mãe, já internalizamos após o 14º dia de fecundação do óvulo, onde já se formou todo o sistema nervoso central, já existe ali uma pessoa, uma vida, e já existe ali, aquele feto já vai, aquele embrião já vai assimilando, internalizando tudo que essa mãe recebe, emocionalmente, fisicamente, toda a alimentação. A partir do 14º dia de fecundação do óvulo, já existe uma pessoa segundo a ciência, pois o sistema nervoso central já está concluído, já está pronto. Só a morte quando o sistema nervoso central para de funcionar. Não é assim? Quando o cérebro para de funcionar, e aí os médicos dizem, olha, houve morte cerebral, não tem mais o que fazer. As nossas atitudes, a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de fazer, são consequências dos nossos pensamentos, daquilo que internalizamos, daquilo que colocamos dentro de nós. Ora, às vezes, de forma inconsciente, nos comportamos de forma indesejada por nós mesmos, mas isso ocorre por causa das informações que temos guardadas. Você não mexe nenhum dedo, você não pisca o seu olho, se o seu cérebro não ordenar. Se a mensagem não vier da sua mente.
pois provavelmente você conheça alguém ou já viu alguém que sofreu um acidente, teve uma lesão cerebral e alguma área do seu corpo deixou de funcionar. Porque é assim. Quando lesionamos qualquer área do nosso cérebro, alguma área do nosso corpo vai deixar de funcionar corretamente. Porque todos os movimentos do corpo, ele emana do cérebro, bem como todo o nosso pensar. No nosso pensar, temos a parte inata que já nasce conosco e temos a parte internalizada que vamos aprendendo ao longo da vida, que vai resultar em comportamentos, que vai resultar em atitudes. O texto que nós lemos, Deus está falando exatamente sobre isso com o seu povo. O povo havia sido levado para o cativeiro babilônico. Deus os levara para lá para tratar com este povo por causa do seu pecado. No capítulo 36 vai descrever toda a consequência, ou melhor, toda a razão, o motivo pelo qual eles foram para lá. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar dentro de uma série de palavras que Deus dá aqui ao seu povo foi a idolatria. Uma das razões do povo ter ido para o cativeiro babilônico foi a idolatria. Entre tantos outros pecados, mas eu gostaria de destacar a idolatria. Porque quando nós falamos de idolatria, o que vem à nossa mente como cristão? Uma imagem esculpida, enorme, e alguém ali o adorando. Não. A Bíblia não se refere à idolatria somente a isso. Não. Muitas coisas, ou muitas atitudes nossas, comportamentos nossos, são resultado de idolatria por aquele objeto, por aquela pessoa, pelo que quer que seja. Veja, na época em que se pode fazer show, você vê adolescentes, jovens, adultos, ficando uma semana, 10 dias, 15 dias numa fila, dormindo em calçadas, debaixo de chuva e frio e calor, para comprar o ingresso para ir assistir quem? O seu ídolo. Para ir ver quem? O seu ídolo. Idolatramos pessoas, idolatramos líderes religiosos, pastores, profetas, políticos, idolatramos. Alguns idolatram o dinheiro. Jesus algumas vezes se referiu aos sacerdotes, ao povo que o assistia, dizendo que vocês adoram ao Deus do vosso ventre, ao dinheiro, ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Quantas pessoas avarentas, que amam o dinheiro mais do que qualquer coisa, briga por centavo, faz conta de centavo, maltrata o filho, a filha, maltrata a esposa, o esposo, por causa do dinheiro. O fato é que são comportamentos que nos afastam de Deus, que nos separam de Deus. E é interessante que esse texto, se você for ler toda a história, você vai ver que esses cristãos hebreus não deixaram de ir ao templo, ao tabernáculo, não deixaram de cultuar a Deus, não deixaram de levar as suas ofertas. No entanto, eles estavam dominados pelo pecado, ao ponto que Deus os permite ir para o cativeiro, para Deus tratar com eles. Às vezes não deixamos de cultuar, de ir à igreja, de seguir a liturgia religiosa, cerimonial, mas a única coisa que não fazemos é adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade. Por isso eu quero, nesta noite, diante desse comentário do texto, tirar aqui 2 lições para nós pensarmos nesta noite. A primeira lição que eu quero extrair com você desse texto é trocando a insensibilidade pela sensibilidade. Trocando a insensibilidade pela sensibilidade. Veja, o que disse Deus ao seu povo? Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
pedra, algo inanimado, que não tem vida, que não chora, que não sorri, que não se alegra, que não tem sentimento. Olha a condição humana que se encontrava este povo. E era o povo de Deus. Hoje poderíamos dizer que eram os crentes de hoje. Coração duros. Todo mundo na igreja cultuando, profetizando, feliz da vida. Está aqui o profeta Ezequiel profetizando. E diz, gente, vocês estão na igreja cultuando a Deus, mas o coração de vocês é igual a pedra. Que coração insensível, que coração duro. Não conseguem chorar com os que choram. Não conseguem festejar com os que festejam. Quando vê alguém chorando, fala, está chorando o que merece. Recebeu o que merecia. Aí quando vê alguém festejando, fala, pode esperar. A queda vem logo em seguida. Isso aí é fogo de palha, vai acabar já já. Coração duro. Coração de pedra. Deus diz, olha, vou tirar este coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Só assim vocês conseguirão me obedecer, seguir os meus caminhos. Podemos estar dentro da igreja cumprindo todo o ritual religioso, sem estar andando com Deus, sem fazer a vontade de Deus. Podemos estar cumprindo todo o cerimonial, como era o caso deles, mas estavam muito longe do caminho de Deus. Deus diz, olha, a hora que eu tirar este coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne, então vocês vão conseguir andar nos meus caminhos. No início do meu ministério, pastoreei uma pessoa uma família com quem desenvolvemos uma grande amizade, uma grande liberdade. Mas um dia, sentado na sala de minha casa, e a gente conversando com uma dos membros dessa família, e ela relatando que há 7 anos não falava com a sua irmã carnal, que também era membro da mesma igreja que eu pastoreava toda a família, e há 7 anos as 2 irmãs não se olhavam no rosto uma da outra, e tomavam ceia normalmente, participavam de tudo na igreja, como se nada tivesse acontecendo. E assentado à sala de minha casa, eu disse, minha irmã, só tem uma opção para a irmã, perdoar a sua irmã, ou a irmã vai morrer e vai para o inferno. As pessoas que estavam à mesa comigo olharam com os olhos regalados, assustados, tipo assim, pastor não falou um negócio desse, né? Irmãos, às vezes a função do pastor ela é difícil. Mas a Bíblia diz que se eu ver alguém indo pelo caminho de perdição e ele morrer no pecado e eu não avisá-lo, e o sangue dele será cobrado de minhas mãos. Eu não disse isso julgando-a, não. Eu disse a ela o que a Bíblia nos diz. Jesus disse que se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos pecados. Se o vosso Pai Celestial não perdoará os meus pecados, como que eu irei para o céu? 1 João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar também sobre isso, primeira epístola de João, e diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino, logo assassino não tem parte no reino de Deus. Eu disse, minha irmã, a senhora perdoe a sua irmã, não é para o benefício dela, é para o seu benefício, para a irmã não ir para o inferno, para a irmã ir para o céu. E ela, sem titubear, olhando para mim, ela disse, pastor, eu vou para o inferno, mas não perdoa minha irmã. Quantos crentes assim? Quantas pessoas assim? Com um coração de pedra. Não conseguem perdoar. Porque perderam toda a sensibilidade. Se tornaram insensíveis. Poderíamos tentar justificar, mas nada justifica. Porque ou aprendemos
Ou pedimos a Deus que nos dê um coração sensível, ou iremos arcar com as consequências da dureza do nosso coração. Mateus capítulo 13, versículo 14 e o versículo 15, Jesus diz assim: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam com os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que coisa, irmãos. Tudo que Deus deseja é nos curar, é nos perdoar, é nos sarar. Mas ouvimos e fazemos de conta que não ouvimos, vemos e fazemos de conta que não estamos vendo, para não admitir que pecamos, que estamos errados e sejamos por Ele curados. Olha que coisa, que coração duro. Deus está dizendo, Jesus está dizendo ao povo que estava ali. É igual aquele filho que a mãe, que o pai está dizendo a ele: meu filho, não faça isso, meu filho, você vai se dar mal, você vai complicar a sua vida, você vai arrumar para a cabeça. E ele faz de conta que não ouve, sai e faz tudo errado e se arrebenta, e ainda coloca a culpa nos pais, e ainda coloca a culpa na mãe, porque a mãe não deu atenção, porque o pai não deu o dinheiro que ele precisava, porque o pai não fez isso, não fez aquilo outro, e ainda o culpado é os outros. Porque admitir a sua responsabilidade se torna muito dolorida. Mas o que Jesus está dizendo é: à medida que você enxergar o seu ato e se arrepender e se converter, eu vos curarei, eu vos sararei. O propósito de Deus não é nos punir, não é de nos lançar no inferno, não, é de nos curar, é de nos restaurar, é de nos perdoar. Mas para isso precisamos ter um coração sensível. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Jesus disse aos seus discípulos no caminho de Emaús: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus estava ali andando com eles, Jesus estava caminhando com eles, ele já tinha ouvido muitos dizerem que Jesus havia ressuscitado, mas ninguém acreditava que Jesus havia ressuscitado. E Jesus diz a eles: como vocês são duros de coração, para crer que eu estou aqui na frente de vocês. E Tomé diz: então mostra suas mãos furadas, então mostra o seu lado vazado pela espada, pela lança. Que nesta noite seja a minha e a sua oração, seja a oração de cada um que cultua a Deus conosco, que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir a sua voz e obedecê-lo. Que não sejamos duros de corações, que o Senhor nos dê um coração sensível para nos submeter à sua vontade e sermos por Ele curados, restaurados nesta noite. A segunda verdade que eu quero extrair com você nessa noite desse texto é trocando o nosso espírito pelo Espírito de Deus. Olha o que diz o versículo 27. Colocarei dentro de vós o meu espírito. Podemos aqui entender a psique como a alma, né? Se assim o entendermos, então vamos pensar nos nossos desejos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Se voltarmos lá, quando Deus acaba de criar Adão, Deus faz o quê? Deus sopra nas suas narinas e faz o quê? Coloca nele o Espírito de Deus, diz a Bíblia. O Espírito de vida, o Espírito de Deus, tornou-se alma vivente.
Ali ele passa a ter sentimentos, vontades, deixa de ser algo inanimado, um boneco de barro, e passa a ser uma pessoa, um ser humano com vontades, com desejos, com sentimentos, com pensamentos. É isso que Deus está dizendo ao seu povo: colocarei em vós o meu espírito. Se nós formos a Gálatas capítulo 5, nós vamos lá ver os frutos do Espírito e os frutos da carne. E lá o apóstolo Paulo descreve todos os frutos da carne. E é interessante ressaltarmos que o apóstolo Paulo não diz que é fruto do diabo, que é fruto do capeta, do capiroto, nome que você queira dar. Não, ele diz que é fruto da carne, da nossa natureza. Não é? Lascívia, adultério, mentira, ódio, porfia, e aí vai afora. E aí ele diz: andeis em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Está em nós, diz Paulo, o querer fazer o bem, o que é correto, o que é direito, mas não efetuá-lo. O querer fazer o que é direito está em nós, mas não o efetuá-lo. Por isso dependemos do Espírito de Deus, por isso precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Porque não somos santos, não somos bons o suficiente para andarmos sozinhos. Para fazermos o que é reto diante de Deus. Faremos o que é reto diante de Deus se tivermos o Espírito de Deus habitando em nós, atuando em nossas vidas. Por isso, Deus diz ao seu povo através do profeta: colocarei em vós o meu Espírito, diz o Senhor. E então vocês farão a minha vontade, caminharão pelos meus caminhos. Que nesta noite seja o desejo do seu coração, seja a sua oração, seja o seu clamor nesta noite. Que Deus coloque em você o Espírito dEle. Que o Espírito Santo desça sobre a sua vida nesta noite. E que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E que você seja conduzido pelo Espírito de Deus. Pois assim certamente você prosperará em todo o seu caminho. Certamente você será abençoado em tudo que você colocar as mãos para fazer. Certamente a presença de Deus será graciosa sobre a sua vida, e nenhum mal chegará a você. Pois o salmista Davi no Salmo 67 diz: seja o Senhor gracioso para conosco, seja o Senhor bondoso para conosco, seja o Senhor misericordioso para com cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, que nesta noite seja a sua oração: Senhor, coloca em mim o teu Espírito, porque eu quero andar nos teus caminhos, eu quero fazer a tua vontade. Coloque-se em pé.